simplesmente não existe ferramenta para o principal problema de segurança para quem tem aplicações web. Bom, vamos falar de segurança hoje. Segurança é super importante. Um assunto com quem todo mundo está preocupado. Todo mundo, empresas de qualquer porte. O dono da lanchonete da esquina está preocupado com segurança. Ele quer saber se o Instagram dele não vai ser hackeado, se a conta do banco dele não vai ser hackeada. E claro, quando a empresa tem um pouco mais de porte, a preocupação aumenta. Né? Grandes empresas têm uma preocupação gigantesca com segurança e tem uma série de ferramentas para te ajudar nisso aí. Tá? Então as empresas usam softwares para isso, ferramentas que você pode comprar, USM, SOC, Firewall, IDS, Backup and Recovery, Code Analysis para quem tem programadores, uma série de ferramentas para te ajudar a garantir que as suas configurações estão certas, que a sua rede está certa, que seu ambiente está certo, que está tudo funcionando direitinho ali, configurado com as melhores práticas, que não tem portas abertas, que não tem maneiras do invasor tentar ali acessar dados da sua empresa, acessar coisas que não deveria e tudo mais. Mas se você tem programadores trabalhando para sua empresa, você tem um departamento de desenvolvimento de software, ou você contratou uma empresa terceira, como a Visi aqui, né, para desenvolver software sob medida para você, as principais preocupações de segurança, quando você tem software desenvolvido para você, especialmente na web, elas não podem ser de maneira alguma endereçadas por essas ferramentas. Não tem ferramenta para os principais problemas de segurança, não tem um jeito automatizado de resolver esses problemas. Deixa eu te explicar isso mais em detalhes. Eu vou dividir a tela aqui. E a primeira coisa que eu queria te mostrar é isso aqui, olha só, o OWASP Top 10. Né? Então, o OWASP é uma organização sem fins lucrativos, é o Open Web Application Security Project. Eles coletam dados mundo afora de incidentes de segurança, problemas de segurança em software, geram documentação, geram software open source, e eles são um grande auxílio se você quer ter aplicações web seguras. Uma das coisas que eles fazem é publicar e revisar periodicamente esse ranking aqui, o Top 10, tá? Os 10 falhas de segurança mais comuns em aplicações web. Bom, vamos falar da primeira, só da primeira aqui. A gente não vai ler o ranking do OWASP todo hoje, nem nada disso. Mas a primeira é Broken Access Control. Eu não vou mergulhar no código, nada disso aqui, mas você precisa entender um pouquinho mais em detalhes o que é Broken Access Control. Então eu desenvolvi uma aplicação, aqui uma aplicação simples, que tem uma falha de segurança muito óbvia, mas para que você consiga entender o que é Broken Access Control, como ela se dá, como ela é aproveitada por um agressor, como é que o software pode ser inseguro por causa dela. Né? Então eu vou começar fazendo login nessa aplicação. Eu veja, pus meu usuário e senha. Meu usuário se chama user aqui, é um usuário de teste, de exemplo, né? E aí quando eu me logo, essa aplicação vai me mostrar imagens que são privadas, que o mundo não deveria poder ver, né? Elas estão protegidas aqui pela minha senha dentro dessa aplicação. Acontece que aqui em cima, no endereço da página, está o meu nome de usuário, está escrito user lá em cima. Tá? Então, é claro, aqui está pueril, tá até boboca você poder invadir essa aplicação, porque é só uma demonstração de qual é a falha de segurança. Se eu vier aqui trocar para um outro nome de usuário válido, admin, por exemplo, a aplicação vai me mostrar as imagens do admin. Né? Você pode olhar e falar, pô, mas que erro bobo, quem comete esse erro? Bom, é que o agressor não vai olhar só a URL aqui, não está exatamente só o nome de usuário. O agressor vai abrir aqui o painel de rede da sua aplicação e vai olhar todas as requisições aqui, inclusive entrando em cada uma delas, olhando os cabeçalhos da requisição, para ver se ele encontra ali algum dado como o nome de usuário ou o ID do seu cadastro ali, o ID dos dados que ele está retornando, esse tipo de coisa. E aí ele vai tentar, né, fazer acessos ali com nomes de usuário diferentes, ID diferentes, para ver se em todos os métodos da sua aplicação tudo foi protegido direitinho, se tem algum método ali que alguém esqueceu uma proteção e que é possível você acessar alguma coisa que ele não deveria ter acesso. Acessar ou modificar, inclusive, tá? Essa falha é a mais popular hoje por causa da popularidade das APIs, né? Agora tudo é feito com APIs e é muito comum, o pessoal vai programar uma API, faz um controle de acesso, olha, para você acessar a lista de objetos aqui, você tem que estar autenticado. Mas uma vez que você tem o ID do objeto, você pode acessar os dados do objeto. E depois, não, vamos proteger aqui o acesso aos dados do objeto também. Para você acessar os dados do objeto, você tem que estar autenticado.
mas o método que modifica, ou o método que exclui o objeto, né? Super comum o pessoal esquecer o método de exclusão. Então o agressor não consegue vazar dados, ler dado nenhum, mas ele consegue apagar os dados dos outros lá e causar maior confusão no seu sistema e tudo mais, tá? Bom, o que acontece? Isso aqui é uma falha do algoritmo, do funcionamento do próprio código, sabe? Então não existe uma maneira de colocar aqui um firewall, um detector de intrusão, alguma coisa que vai perceber o que está acontecendo aqui e bloquear. Quem tem que bloquear isso é o próprio algoritmo, não existe outra maneira. Tá? Por isso que não tem uma ferramenta automatizada para detectar esse tipo de intrusão, né? o Broken Access Control. Porque ele é uma falha de como o software de fato funciona, sabe? E ferramenta de análise de código também não, sabe? A ferramenta de análise de código vai procurar por coisas que são comuns, esquecer padrões comuns ali, mas ela não vai conseguir entender de fato o seu algoritmo, né? O que o código está realmente fazendo. Então, essa análise tem que ser humana, não tem jeito. Então, você ter uma falha de Broken Access Control na sua aplicação, uma falha que geralmente, inclusive, é até simples de ser descoberta, óbvia de ser explorada, e você colocar ferramentas em cima, né? Vamos colocar aqui um firewall, vamos colocar um IDS, vamos rodar uma análise de código. É como você ter uma porta na sua casa ali, você entregar a chave para o ladrão, e aí você começar a se sentir inseguro com isso, e você dizer, vamos reforçar a porta, vamos deixar a porta mais forte. Não vai resolver nada, porque você deu a chave para ele, né? Então, não tem um jeito automático, não tem um negócio que você põe essa ferramenta aqui e vai resolver o problema. A mesma coisa se repete lá no OWASP Top 10. Então, a recomendação 1 lá, o Broken Access Control, né, o tipo de falha 1, não pode ser detectado ou tratado automaticamente. Também não podem o 2, o 3, o 4, o 7 e o 10. Tá? Então, das 10 recomendações do Top 10, 6 delas têm que ser revisadas à mão, têm que ser analisadas à mão. Ferramentas de análise de código podem até ajudar a detectar erros comuns da 3, da 7 e da 10, mas vão ter uma porção de erros que elas não vão detectar e elas não vão ajudar em nada a corrigir ou coisa assim. Tá? Então, tem que ser um ser humano, não tem jeito, não tem ferramenta para fazer isso. O que eu faço então? Como é que resolve esse problema? Tem 3 coisas que você tem que fazer. A primeira delas é conscientização. É preciso que o seu time saiba que isso é assim, tá? que é responsabilidade dos devs, que eles têm que trabalhar nisso, que eles têm que se importar com isso, que é uma responsabilidade que está na mão do ser humano, e que ele é o ser humano, que ele tem que fazer. Né? Que não dá para ele dizer que alguém fez, a ferramenta fez, nada disso. Os gestores desses devs têm que entender a natureza do problema, para poder entender como lidar com isso, né? Então, você não necessariamente precisa ter gestores que são programadores, é natural que a empresa tenha gestores ali, gente lidando com as decisões de negócios também em relação ao software, que não é técnico, que não é programador, mas eles têm que entender a natureza dos problemas de segurança, tá? Para poder colaborar com os devs nisso. E aí, para você que é gestor, o time tem que saber que segurança é importante, ele tem que saber isso na prática. Tá? Então, vamos lá, time de tecnologia vive com pressão de escopo e prazo. É natural. Né? Você está sempre ali perguntando quanto tempo leva, o pessoal dizendo, você cobrando prazo. A vida é assim, a vida em tecnologia é assim. O time tem que ter uma mensagem clara da sua parte de que segurança é importante. Né? Claro que você vai ter que se precaver de o pessoal usar segurança como uma válvula de escape em relação ao prazo e tudo mais, mas eles têm que saber que segurança é importante. Que é importante acima de tudo, que não é negociável. Né? E quando as coisas apertarem, mesmo assim você espera que eles construam código seguro, mesmo que isso leve tempo, mesmo que isso precise de investimento, eles têm que saber disso. Tá? Segunda coisa, depois de conscientização, treinamento. O time tem que ser treinado nisso. Né? E esse treinamento precisa de revisão constante, né? Porque essas coisas mudam. Eu quero te mostrar uma outra coisa aqui. Deixa eu dividir a tela novamente. Olha só, esse documento aqui. Esse documento é o ASVS, o Application Security Verification Standard. É um documento da OWASP que é uma checklist. É uma lista de tudo que você tem que conferir numa aplicação web para você garantir que você revisou todas as falhas de segurança que a OWASP catalogou. Então, eu quero saber se a minha aplicação é segura. Você precisa verificar essas coisas aqui.
Esse documento tem 74 páginas, cheio de informação. Então, aqui está o índice e tal, né? Mas depois ele tem uma porção de informação sobre como usar o documento, sobre o que são essas coisas, né? Qual método eles recomendam, para que nível de aplicação vai cada tipo de recomendação aqui, o que pode ser abordado automaticamente ou não. E depois, deixa eu ir mais para o meio aqui para você ver, começam as checklists, olha só. A checklist é assim, verifique isso, verifique aquilo outro. Elas são cheias de termos técnicos, então tem algumas aqui que o seu desenvolvedor vai ler a checklist e ele vai precisar fazer uma pesquisa para entender o que está sendo dito. Tá? Não é simplesmente, faz isso aqui que, puxa, está garantido aí. Tá? Mesmo aquelas que não têm termos técnicos complexos, por exemplo, verifique se os segredos de pesquisa podem ser usados uma única vez. Tá? Para um desenvolvedor experiente, treinado nisso, isso aqui é bastante óbvio. Mas não é óbvio para qualquer desenvolvedor, para a maioria deles o cara vai ter que pegar isso aqui e pesquisar. O que é isso? O que ele quer dizer? Como verifica isso? Como eu faço com que os segredos possam ser usados uma única vez? Então isso aqui, uma recomendação em uma das páginas, das 74 páginas desse documento. Por que eu estou te mostrando isso? Para explicar para você que fazer um treinamentozinho de 2 horas a cada 6 meses não vai resolver o seu problema. Tá? Esse treinamento tem que ser profundo. Tem bastante coisa aqui para ser estudada. Tá? Então, é um treinamento longo, profundo, tem que ser periódico, tá? Porque o seu time vai receber membros novos, vão ser descobertas coisas novas, o time vai lidar com novas realidades, e também porque essa realidade de lidar com segurança, ela é uma realidade do dia a dia, mas ela é uma realidade adicional à responsabilidade principal do time, que é entregar software funcionando. Então é natural que as pessoas esqueçam as práticas de segurança, sabe? Não, é verdade, tinha que fazer aquilo, né? Então é claro que você não vai fazer um grande treinamento super profundo com quem já foi treinado, que vai ficar chovendo no molhado, repetindo as mesmas coisas ali, mas tem que ter reciclagem de tempos em tempos, tá? Esse treinamento, ele tem que ser prático, porque a gente está falando de algoritmos. Então um erro muito comum, participei de uns treinamentos assim, é super chato, super enfadonho, não resolve nada. Você tem um treinamento com um especialista de segurança que não é um programador e que não faz o treinamento escrevendo código e mostrando código. Okay? Então vai dar trabalho, vai levar tempo, mas o treinamento tem que ser feito abrindo código, escrevendo código, mostrando, olha, aqui tem falha de segurança, é assim que corrige. Aqui tem falha, é assim que corrige. Se possível, olhando o código do seu dia a dia, o código real com que seus programadores estão trabalhando. Se puder fazer isso, então é maravilhoso. Seria fantástico. Mas tem que ser prático. Ministrado por um programador, mostrando código, escrevendo código junto com os programadores. Se eles puderem fazer exercício junto, escrevendo código, resolvendo problemas de segurança, melhor ainda. Tem que ser prático. E tem que, então, ser um treinamento técnico. Você tem que separar o treinamento gerencial do treinamento técnico. Eu separaria em 3 níveis. Então tem um treinamento que é para todo mundo, a empresa inteira. Tá? Quem não é de tecnologia tem que saber. Todos os funcionários da empresa têm que saber, por exemplo, sobre política de senha. Todos eles têm que saber que você não pode usar a sua data de aniversário na sua senha. Tá? Todos eles têm que saber sobre política de compartilhamento de conteúdo. Todos eles têm que saber que quando você recebe um e-mail e está escrito no rodapé que aquele e-mail é privado ou coisa assim, você não pode pegar os e-mails da empresa e enviar para o seu e-mail pessoal, sabe? Esse tipo de coisa eles têm que saber. Que você não pode compartilhar a sua senha com um colega, escreve num post-it, deixa colada no monitor, não pode deixar colada no monitor. Tá? Esse treinamento tem que ter para todo mundo. O pessoal de TI, todo mundo que trabalha com tecnologia, tem um segundo nível de treinamento. Eles têm que saber sobre gestão de acessos e recursos, o que é uma whitelist, uma blacklist, onde usar cada política dessa em cada tipo de recurso da empresa, sobre as configurações recomendadas para as ferramentas que você usa, sobre as melhores práticas, sobre o uso das suas ferramentas de segurança. Nada disso tem a ver com o treinamento para os desenvolvedores. Então os desenvolvedores têm que saber os treinamentos básicos e tudo mais, mas eles têm que ter um treinamento específico, em que você vai lidar com código. Tá? Então se você pega o pessoal, os seus sysadmins, o seu pessoal que está lidando com servidores e tal, e diz, não, vamos dar a chance deles participarem aqui também, para verem o treinamento de código. Se eles têm experiência em programação, tudo bem, pode ser útil. Tá? Mas provavelmente vai atrapalhar. Você tem que ter um treinamento só com os programadores.
só com os programadores lidando sobre algoritmo, tá? Esse treinamento tem que ser separado. E a terceira coisa, então a primeira é conscientização, a segunda é treinamento, a terceira são processos. Então, incentiva o time, trabalha com eles para que o time crie processos formais de revisão e checagem. É importante que isso nasça do time. Eles conhecem seu código, eles conhecem a realidade da qualidade do código, da maturidade do código em relação à segurança e do tipo de problema que eles têm enfrentado. Então, o time tem que participar dessa criação. Não dá para você impor os processos assim. E você pode colocar processos adicionais, pode colocar pentest regular, isso é muito legal. É importante que o seu pentest seja conduzido por um especialista. Então, o ideal é que seja realizado um teste white box e black box. Black box primeiro, depois white box. E que o especialista tenha conhecimento em programação, né? Não seja simplesmente um especialista em segurança. Ele tem que ser capaz de ler o seu código, entender o escopo da aplicação para poder ajudar o seu time, de fato, a encontrar aquela falha de segurança mais profunda ali. E a auditoria. A auditoria é muito legal você executar de tempos em tempos também. Tá? Tem um terceiro que vem, lê o código, diz para o seu time, ó, pessoal, aqui era melhor isso, aqui tem esse problema. Isso tudo é bem legal de ter como processo. Tá? Mas em resumo, não tem jeito. Tá? Se você quer ter aplicações seguras, não basta comprar ferramenta, você tem que investir nas pessoas. É conscientização, é treinamento, é processo. São seres humanos que vão tornar a aplicação segura, beleza? Bom, esse vídeo foi útil para você, assina a nossa lista, tá? Aqui na descrição do vídeo tem o link para você assinar a nossa lista. Sempre que a gente produz conteúdo assim, texto, vídeo, com temas como esse, a gente avisa o pessoal da lista e tem conteúdo que é exclusivo, que vai só para lá. Então assina a nossa lista aí, acompanha a gente, beleza? Valeu!